Miguel sempre se sentiu pequeno diante das paredes frias daquela mansão. Desde que a mãe partiu, o silêncio se tornara o som mais constante em sua vida. Até que, numa manhã de inverno, o pai, Heitor Brandão, milionário conhecido por transformar negócios em ouro, decidiu transformar também a vida do próprio filho. Reuniu 5 das herdeiras mais cobiçadas da cidade, cada uma mais elegante e calculada que a outra, e anunciou: Miguel teria de escolher qual delas se tornaria sua nova mãe. O que ninguém esperava era que, no momento decisivo, o garoto não olharia para nenhuma das jovens ricas, mas sim para a mulher simples, com uniforme gasto e mãos marcadas pelo trabalho, que limpava o chão no canto da sala. Uma escolha que não só chocaria todos ali, mas colocaria à prova o que realmente vale mais: poder ou afeto. O salão principal da mansão Brandão estava impecável naquela noite. Lustres de cristal lançavam luz dourada sobre mesas cobertas por toalhas de linho, e o perfume das flores importadas preenchia o ar. No centro, 5 jovens herdeiras aguardavam, sentadas lado a lado, como se participassem de um desfile silencioso. Cada uma exibia vestidos caros e sorrisos ensaiados. No canto, quase invisível, Rosa passava um pano no chão, evitando cruzar olhares. Heitor ergueu a taça de vinho e fez sinal para que todos se aproximassem. Miguel, de mãos nos bolsos, entrou hesitante no círculo de olhares curiosos. O pai colocou a mão firme em seu ombro. Filho, chegou o momento. O burburinho cessou. As herdeiras endireitaram a postura. Escolha, Miguel, disse Heitor com voz segura e um leve sorriso que não chegava aos olhos. Quem será sua nova mãe? Miguel tinha aprendido cedo a andar em silêncio pelos corredores da mansão, como se qualquer barulho pudesse incomodar. Desde que a mãe se foi, 3 anos antes, ele vivia entre paredes que ecoavam mais ordens do que risos. Lembrava-se das manhãs simples com ela, quando o cheiro de pão quente e o som de sua voz cantando baixinho na cozinha faziam o mundo parecer seguro. Com o pai, a vida era diferente. Heitor Brandão não era de abraços, preferia reuniões, contratos e jantares formais. O pouco tempo que passavam juntos vinha carregado de expectativas, como se Miguel fosse mais um investimento a moldar. Quando as 5 herdeiras chegaram, dias antes do jantar, Miguel tentou sorrir. Isadora lhe deu um presente caro. Valentina elogiou seus olhos. Bianca disse que adorava crianças bem comportadas. Lívia perguntou sobre seus hobbies, como quem preenche um questionário. Camila, a mais jovem, riu de forma exagerada para qualquer coisa que ele dissesse. Nenhuma delas parecia realmente interessada nele, só no que representava. Foi Rosa, a faxineira, quem notou quando ele saiu discretamente para o quintal naquela primeira tarde. Ela não disse nada, apenas colocou uma xícara de chocolate quente ao seu lado e voltou ao trabalho. Não perguntou sobre sua tristeza. Não tentou forçar conversa. Ficou ali, varrendo até ele sentir que não estava tão sozinho. Nos dias seguintes, Miguel observou as conversas sussurradas entre o pai e os pais das herdeiras, sempre envolvendo números, negócios e acordos. O menino começou a entender que aquela escolha não era sobre ele, mas sobre vantagens. Naquela noite, antes do jantar oficial, ficou olhando para o reflexo no espelho e se perguntou se alguém realmente via o que sentia. E pela primeira vez, teve medo de que a resposta fosse não. Foi ali que tudo começou a desmoronar. O que Miguel mais queria era simples. Alguém que o olhasse como a mãe olhava, com paciência, atenção e um carinho que não precisava ser conquistado. No fundo, sonhava com um abraço que não fosse calculado, com uma presença que não se importasse com a herança ou com o sobrenome Brandão. Nos primeiros dias, ele se agarrou à esperança de que alguma das 5 herdeiras pudesse ser assim. Camila, por exemplo, parecia divertida. Uma tarde, no jardim, ela sentou ao lado dele e contou histórias engraçadas sobre viagens. Miguel sentiu um fio de confiança se formar. Talvez afinal pudesse funcionar, mas a ilusão durou pouco. Ao sair para buscar um livro,
Ele voltou a tempo de ouvir Camila, rindo alto com Lívia, chamando-o de o prêmio e imitando seu jeito tímido. As duas gargalhavam como se fosse uma piada inocente, mas para Miguel foi como um soco. Nos dias seguintes, a máscara das outras também caiu. Isadora tratava os empregados como invisíveis. Valentina não escondia o tédio quando ele falava. Bianca perguntava sobre o pai mais do que sobre ele. Miguel começou a perceber que, para todas elas, aquela escolha era um passo estratégico, não um gesto de afeto. Ainda assim, uma parte dele insistia que podia encontrar um jeito de fazer dar certo. Tentou ser mais simpático, mais falante, mais do que ele era. Talvez, se esforçasse, alguma delas veria quem ele realmente era. Mas enquanto o jantar se aproximava, a realidade se impunha como um peso no peito. E ele ainda achava que podia consertar tudo. Nos dias que antecederam o jantar, Miguel se encolheu ainda mais dentro de si. Passava horas no quarto, olhando pela janela para o jardim onde costumava brincar com a mãe. As risadas haviam desaparecido dali, substituídas por conversas frias vindas do salão, onde Heitor negociava, com os pais das herdeiras, cifras e benefícios, como quem trocava peças num tabuleiro. Uma tarde, desceu para pegar um copo d'água e parou escondido no corredor. O pai falava com um homem elegante, enquanto uma das herdeiras ouvia de longe. "É um bom acordo, Pacheco", dizia Heitor. "Unimos duas famílias, consolidamos patrimônio e Miguel terá uma mãe, pelo menos no papel." A frase soou como um eco metálico na mente dele. No papel. Como se fosse só isso. Naquela noite, Miguel chorou sozinho. Não era um choro alto, mas um soluço contido, como se temesse ser ouvido. Abraçava o travesseiro com força, tentando lembrar do toque da mãe, do cheiro de seu perfume simples, mas a lembrança vinha misturada com a dor de saber que ninguém iria entrar naquele quarto para consolá-lo. Foi então que a porta se abriu devagar. Rosa apareceu, carregando um prato com um sanduíche e um copo de leite. Não disse nada. Apenas colocou a bandeja sobre a escrivaninha e ficou ali, parada, olhando para ele com um misto de cuidado e respeito pelo silêncio. "Obrigado", murmurou Miguel, a voz quase falhando. Ela assentiu e se retirou. Não houve consolo explícito, mas aquela presença valeu mais do que qualquer palavra. Nos dias seguintes, ele começou a reparar que Rosa sempre estava por perto, nos momentos em que se sentia mais sozinho, sem nunca se impor. Isso o confundia. Será que ela fazia isso por pena? Ou era apenas bondade passageira? Por um breve instante, Miguel acreditou que o pai poderia perceber tudo isso e desistir da escolha. Mas essa esperança queimar-se-ia rápido. No fim da semana, Heitor reuniu todos no salão e anunciou: "No próximo sábado, Miguel fará sua escolha diante de todos." O murmúrio de aprovação dos convidados abafou o som de seu coração apertando. E naquele momento ele soube. Não tinha mais para onde correr. Na madrugada de sexta-feira, Miguel acordou com o som distante de passos no corredor. Levantou-se e viu pela fresta da porta Rosa carregando um balde e um pano, limpando discretamente para não incomodar. Havia algo nela que parecia pertencer a outro mundo. Um mundo onde o tempo passava mais devagar e as pessoas olhavam nos olhos. Ele desceu as escadas e a chamou baixinho. Rosa parou surpresa e enxugou as mãos no avental. "Não consegue dormir?" perguntou num tom calmo. Miguel hesitou, mas acabou se sentando no degrau mais baixo. "É que tenho medo de escolher errado." Rosa pousou o balde no chão e sentou-se ao lado dele. Ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar. "Eu perdi minha mãe quando tinha a sua idade. E sabe o que mais lembro dela? Não era o rosto. Era o jeito como ela me fazia sentir seguro, mesmo quando o mundo parecia ruim." Miguel ficou quieto, ouvindo. "Às vezes, a gente não precisa escolher a pessoa mais bonita, mais rica ou mais inteligente." Ela continuou.
Só aquela que faça a gente se sentir em casa. Essas palavras ficaram gravadas nele. Era como se, de repente, tivesse entendido o que realmente importava. Naquela noite, ao voltar para a cama, não sabia se a escolha que queria fazer funcionaria, se o pai aceitaria ou se ela mesma aceitaria. Mas pela primeira vez, quis tentar. Nos dias seguintes, Miguel começou a agir diferente. Quando as herdeiras tentavam impressioná-lo com histórias de viagens ou presentes caros, ele ouvia educadamente, mas não se deixava prender. Passava mais tempo na cozinha, ajudando Rosa a secar pratos ou descascando frutas. Ela, por sua vez, tentava manter certa distância, evitava conversas longas, talvez com medo de que o patrão notasse a aproximação. Mas Miguel sentia que havia algo verdadeiro ali, algo que não precisava de palavras para existir. Certa manhã, Rosa o encontrou sentado no degrau da entrada, mexendo num carrinho de brinquedo velho que ele tinha guardado desde pequeno. "Está quebrado?" ela perguntou. "Um pouco, mas é meu favorito." Ela sorriu e se sentou ao lado dele, ajudando a consertar a roda com um pedaço de fita. Era um gesto simples, mas para Miguel parecia um presente maior do que qualquer joia. Enquanto isso, Heitor começava a perceber que o filho não interagia como antes com as herdeiras. No escritório, comentou com o advogado: "O menino anda estranho. Quero que ele se encante por alguma delas, mas ele está disperso." A tensão crescia. O dia da escolha se aproximava. E Miguel sabia que cada passo que dava na direção de Rosa o colocava mais perto de um confronto com o pai. Ainda assim, não conseguia evitar. Ele se perguntava, deitado na cama à noite: e se o pai não permitir? E se Rosa for despedida por minha causa? E se eu machucar a única pessoa que me entende? O medo era grande, mas havia algo maior começando a nascer dentro dele, a certeza de que não queria mais viver cercado de aparências. Mas então, o telefone tocou. O toque ecoou pela mansão, interrompendo o silêncio pesado do fim de tarde. Heitor atendeu no escritório, a porta apenas entreaberta. Miguel, curioso, ficou no corredor. "Está tudo pronto para sábado?" perguntou o pai, a voz baixa e firme. Do outro lado, alguém confirmou, seguido de risos contidos. "Ótimo! Quero a imprensa lá. Será um evento para lembrar." Miguel sentiu o estômago revirar. Não era só uma escolha íntima. Seu pai queria transformar aquilo em espetáculo. Naquela noite, o menino tentou evitar Rosa. Achava que se afastasse, talvez a protegesse do que estava por vir. Mas ela percebeu. "Está estranho hoje", comentou enquanto guardava a louça. "É que acho que vou machucar você", disse ele, olhando para o chão. Ela franziu os senhos sem entender. Miguel não explicou. Apenas saiu para o jardim. Ficou olhando o céu por horas, tentando imaginar se havia algum jeito de não perder a única pessoa que fazia sentido ali. O sábado chegou rápido demais. Salão lotado, música suave, câmeras posicionadas discretamente. As herdeiras se alinharam, cada uma mais impecável que a outra. O pai, de terno impecável, fez sinal para que o filho viesse ao centro. "Hoje meu filho fará a escolha que mudará nossas vidas", anunciou Heitor, com um sorriso voltado para os convidados. O coração de Miguel batia tão alto que parecia preencher o salão inteiro. Respirou fundo, olhou para as herdeiras e depois para o canto onde Rosa, com o uniforme simples e mãos entrelaçadas, observava discretamente. O mundo ficou em silêncio. "Eu escolho", disse, pausando como se o tempo tivesse parado, "a Rosa." O murmúrio que se seguiu foi como uma onda atravessando o salão. Algumas herdeiras arregalaram os olhos, outras riram com incredulidade. O pai congelou, descrente. "Miguel, o que está dizendo?" A voz de Heitor tinha um tom cortante. Mas o menino, pela primeira vez, não baixou os olhos. "Estou dizendo que quero alguém que me ame, não alguém que ame o seu dinheiro." O salão inteiro prendeu a respiração. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. O som distante de talheres caindo em um prato ecoou como um trovão no silêncio. Rosa
Imóvel no canto, parecia não acreditar no que tinha ouvido. Heitor deu um passo à frente, o rosto endurecido. Rosa é uma funcionária. Isso não faz sentido. Miguel manteve a postura, apesar do nó na garganta. Faz sentido para mim. Ela se importa comigo. De verdade. Os murmúrios aumentaram. Alguns convidados cochichavam. Outros observavam com olhares curiosos, como se aguardassem um desfecho digno de fofoca. Rosa finalmente se aproximou hesitante. Miguel, você não precisa... Preciso sim, interrompeu o menino, a voz firme. Eu não quero viver com alguém que só me veja como herança. Quero viver com quem me faça sentir em casa. Heitor olhou ao redor, percebendo que todos esperavam sua reação. Pela primeira vez naquela noite, o controle da situação não estava em suas mãos. Ele respirou fundo, tentando disfarçar o incômodo. Isso não é uma escolha oficial, mas, já que decidiu, que seja. Não havia aprovação em seu tom, apenas rendição. Miguel se virou para Rosa e sorriu de leve. Ela, ainda confusa, sorriu de volta. Um sorriso tímido, mas carregado de algo que ele não via há anos. Calor humano. Naquele instante, o jogo de poder que havia começado como um espetáculo público terminou com um gesto simples e absolutamente verdadeiro. Meses depois, a mansão parecia outra. O silêncio ainda existia, mas já não era pesado. Miguel e Rosa tinham criado pequenos rituais, café da manhã no jardim, cuidar das plantas juntos, passeios ao mercado, como se fossem uma família qualquer. Ela não tentou ocupar o lugar da mãe, não mudou o jeito de falar, nem trocou o uniforme por roupas caras. Continuava sendo Rosa, simples, honesta, presente. E era justamente isso que fazia Miguel se sentir seguro. Heitor, à distância, observava. Nunca comentou sobre aquela noite. Mas Miguel percebia que o pai demorava mais no café da manhã quando Rosa estava na mesa e que já não a tratava apenas como a funcionária. Não havia se tornado um homem caloroso, mas algo nele parecia ceder. Numa tarde, enquanto Rosa varria o quintal, Miguel se aproximou com um desenho na mão. Ele e ela, sentados no degrau da entrada, com a legenda Minha Casa. Rosa segurou o papel com cuidado, os olhos marejados. É bonito, disse a voz baixa. É verdade, respondeu Miguel. O vento soprou leve, carregando o cheiro das flores do jardim. E naquele instante ficou claro. Ela não havia vencido o mundo, mas havia vencido o que existia dentro dele. Com o tempo, Miguel entendeu que aquela história nunca foi sobre desafiar o pai ou envergonhar as herdeiras. Foi sobre se permitir escolher com o coração. Ele aprendeu que coragem não é gritar mais alto, mas sustentar a própria verdade, mesmo quando todos esperam que você se curve. Rosa, por sua vez, percebeu que não precisava mudar para ser aceita. O afeto que oferecia, simples e sem trocas, era mais valioso do que qualquer posição social. A mansão, antes palco de negociações frias, agora tinha cantos onde a vida acontecia de verdade. A cozinha com cheiro de pão, o jardim com plantas novas que Miguel ajudava a cuidar, o corredor onde se ouviam passos apressados, seguidos de risadas. Heitor nunca pediu desculpas, mas em seu jeito reservado começou a incluir o filho e Rosa em pequenas decisões. Era pouco, mas para Miguel já era muito. A maior lição ficou gravada nele. A verdadeira riqueza não está nos cofres, mas nas pessoas que ficam ao seu lado, mesmo quando não há nada a ganhar. E isso, ele sabia, valeria mais do que qualquer herança. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like. É a forma mais simples de me mostrar que estamos no caminho certo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Se você acredita no poder de histórias como essa, se inscreva para não perder as próximas. O canal está só no começo.
E cada nova inscrição é o que me dá gás para continuar. E não vá embora ainda. Escolha uma das histórias que está aparecendo na tela e vem comigo para o próximo vídeo.